Ah, tá, já está gravando. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ao longo do restante do ano. A gente já fala de antemão que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, alguma questão específica que vocês queiram que a gente elabore melhor. É só avisar a gente prepara uma aula bacana para a gente discutir. Pode tá? mandar mensagens privadas lá pra gente, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente a hora que vocês quiserem, sim, como vocês quiserem. E tem um terceiro professor de história que está disponível para vocês também. Para fazer aulão de dúvida, tira dúvida, que é o fazer Lindenberg. Exercício, professor Lindenberg. Ele está lá também no grupo, né, naquele grupão nosso, com todos os alunos professores. Isso. Ele também está lá, é só entrar em contato com ele, sim, tá? Até o nomezinho dele tem uma raposinha, então é fácil de achar ele. Isso. Primeiro de tudo, eu queria dizer que é um prazer grande demais estar aqui com vocês. A gente que é professor, todos nós somos professores, não importa o tempo que a gente tem, a gente sempre aprende muito mais do que a gente ensina, né? Nós aprendemos juntos, então é sempre uma experiência excelente ter novos alunos, então muito obrigado. A sala de aula é uma troca, então a gente já agradece vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ensinar muito para a gente sem também. Dúvida. E se vocês quiserem, a gente até prefere, na verdade, que vocês abrem as câmeras. Mas sem pressão, a gente sabe que alguns de vocês podem ser mais tímidos, sim, então tá tudo bem também. Tá tudo bem também, mas se vocês quiserem, por favor, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. E a gente tem a seguinte política pedagógica. O aprendizado não é só daqui até aí, né? Ele é justamente com a participação de vocês. Então, nos interrompam quando vocês quiserem. A hora que vocês quiserem. Inclusive, o Aloysio já levantou a mão. Você quer partilhar com a gente, Perguntem Aloysio? o que quiserem, quando quiserem, do jeito que quiserem. Não, só fazendo um teste aqui. Então tá bom. Mas a hora que vocês quiserem... Então funcionou, Aloysio, pode ter certeza. Funcionou, a gente também está atento. Percebi. Essa primeira aula, além de apresentação, ela também é para a gente tratar de umas questões que são muito importantes para a gente estudar a história de uma forma eficiente e conseguir resolver exercícios, resolver uma prova de forma eficiente. A gente, ao longo do restante do semestre, a gente vai trazer algumas táticas de resolução de exercício para vocês. A gente vai debater alguns temas que a gente acha que é muito importante, que vem caindo no Enem, né, nos últimos 12 anos, né, a gente tem acompanhado o Enem nessa trajetória. Sim, tudo que é exigido, né, que já sai, como que vai ser tema das provas, né, para vocês. Inclusive, a gente vai trazer alguns temas que vocês podem reelaborar também para a redação de vocês, tá? Sim. Então, assim, a redação, o que costuma, né, cair como tema na redação? Tema que tem ganhado as mídias, que tem se debatido bastante. E sim, tudo que a gente trazer aqui para a sala de aula vai fazer esse movimento também. Porque sim, história, pessoal, é a gente sair do nosso presente, ir para o passado, fazer algumas questões que movimentam a gente, que fazem a gente questionar o nosso presente. Exatamente. Então, a gente volta do passado para tentar responder algumas questões do nosso presente. Sim. Tá? E vamos com perguntas do presente, né? Afinal de contas, a gente está vivo nesse momento, né? História é isso, tá, pessoal? História não é simplesmente você decorar o que aconteceu. Não é assim que a gente aprende e ensina história, sim, tá? E para vocês resolverem exercícios de provas fechadas ou tanto abertas, em geral, o mais importante é aprender essa técnica, que é como pensar historicamente. Isso. Como pensar fenômenos históricos. Parece muito complicado, mas não é. E isso é mais importante do que decorar fatos, datas, entende? Vai ser exigido em algumas provas alguma decoreba aqui ou ali, mas em geral, vocês aprenderem essa técnica de como pensar historicamente, vai dar para vocês habilidade para resolver inclusive questões... 80% de exercícios. Sim, inclusive questões que, às vezes, de temas que vocês nunca ouviram falar. Exatamente. E que podem até assustar vocês, assim, de primeiro. Sim. Então, a gente, desenvolvendo esses mecanismos de raciocínio, a gente consegue resolver questões que, às vezes, a gente desconhece o tema.
Tá? Exatamente. Então, é esse movimento que a gente vai tentar trazer todas as aulas, de questionar e se perguntar o que de fato está ali naquela questão e o que o passado também pode nos ensinar. Sim. Tá? Em questões como, por exemplo, questões étnico-raciais. A gente vai debater isso, e isso pode ser muito importante, por exemplo, a gente vai dar ênfase nesses temas que são muito importantes para o nosso momento histórico, porque eles podem também ser tema de redação de vocês e serve como, digamos assim, um complemento para vocês desenvolverem o texto de vocês. Então, por exemplo, vocês podem até trazer questões de outras aulas que vocês estejam tendo aqui no nosso curso para cá e levar questões que a gente, né, for debater aqui para outras aulas também. Tá? Esse movimento é importante ser feito. Alguma dúvida até aqui? Em relação a isso? A gente não foi claro, falou rápido demais. E aí, não, foi gente, super claro. E aí o que a gente também não conseguir explicar da devida forma para vocês questionem, tá? Nenhuma dúvida é boba, muito pelo contrário, toda dúvida é importante. Exatamente. Se tem a primeira coisa que a gente tem que dizer no começo de uma sala de aula, é isso. O que significa o que a professora Helena está dizendo, no sentido de nenhuma dúvida, ela é uma dúvida ruim, nenhuma dúvida séria, né? Nenhuma dúvida que a gente faz realmente com vontade de aprender, ela é uma dúvida errada, ruim ou boba. Não existe dúvidas bobas. Não. Tudo pode elaborar alguma coisa para a gente pensar juntos e aprender juntos. Então, assim, a gente vai começar pelo princípio do porquê que a gente aprende história, tá? A gente tem, num passado até muito recente, até, por exemplo, quando eu e o professor Cleito, a gente estava na escola, não é tão recente assim, né? Mas vamos lá. Quando a gente estava na escola, a gente ainda entrava naquele circuito de decorar data, decorar evento do passado. E aí a gente trouxe uma questão aqui muito específica para vocês, para demonstrar que não é assim. Pensar história é a gente pensar o que acontece na nossa atualidade também, né? Porque o nosso presente, ele é composto por vários passados, em vários lugares do mundo. E é impossível a gente saber todos esses eventos passados. Impossível, gente. Impossível. A gente tem que estudar história a partir desse pressuposto. Porque é impossível a gente ler tudo, é impossível a gente dar conta de tudo. E tá tudo bem. Com certeza. Não tem problema a gente não saber tudo. O importante é refletir sobre essas informações que vão aparecendo para a gente. A história serve, portanto, para a gente gosta de usar a palavra desnaturalizar ou desmistificar. O que isso significa? É a gente entender que o momento que a gente vive, ele é fruto das escolhas conjuntas de vários outros seres humanos, né, que estavam em vários lugares no passado. Não só as pessoas que a gente chama, entre aspas, de importantes, mas de todo mundo. Todos nós somos protagonistas, ou seja, todos nós somos, digamos assim, atores que estão atuando para a nossa história acontecer do nosso mundo. Né? Vou dar um exemplo aqui, nesse momento. E por que a gente geralmente pensa de forma, às vezes, equivocada a história? O exemplo da abolição da escravidão, certo? Em 1988. Muito se fala sobre Princesa Isabel, sobre políticas internacionais que estavam desinteressadas em continuar a escravidão, de que queriam transformar as pessoas que eram escravizadas em consumidores. Isso é um lado econômico e um lado político de se ver as coisas, mas a gente nunca pode esquecer que somente acabou o regime escravocrata porque as pessoas negras, vítimas daquele regime, elas lutaram contra aquilo. Se mobilizaram Exatamente. Contra o regime de escravidão que já assolava a boa parte da colônia já há séculos. Exatamente. O Brasil foi o país que mais demorou
em abolir o trabalho escravo dentro do seu território. Oficialmente, Aboliu, né? Porque exatamente, abolir oficialmente, tá? Então, isso é fruto o quê? Dos protagonistas, dos atores, das pessoas que eram escravizadas. Por isso que a escravidão acabou, porque elas lutaram para isso acontecer. Houve greves de pessoas escravizadas, houve conflitos armados, jornais. Teve conflito intelectual também. O que a gente quer dizer com conflito intelectual? Pessoas negras que se educavam, conseguiam se alçar dentro de uma sociedade extremamente racista, excludente e homicida, Sim. E batalharam dentro da legislação vigente na época para a abolição da escravidão no Brasil. Se alfabetizavam, criavam histórias, escolas, escolas uns para os outros. Sim, escolas exclusivamente para crianças, jovens e adultos negros. Sim. Então, assim, é um conjunto de forças que atuaram durante muitos e muitos anos para chegar no cume, né, dessa batalha, que foi a abolição. Sim. Então, quando a gente vê uma situação de exaltação de uma princesa, como se tivesse dado um presente para a população negra, a gente tem que se questionar, porque a história tem veios de histórias que são de cunho extremamente político, partidário, e que tem por uma determinada intenção um determinado discurso. Exatamente. Tá? Então, história é, primeiro, questionamento. Exato. Certo? Por que estão me contando dessa forma? Até nós, vocês têm que... questionar a gente por que também. Vocês estão nos contando isso dessa forma? Da onde vocês tiraram isso? Sabe que esse é um dos motivos que me fez muito tempo odiar a história. Sinceramente. Porque eu tive dificuldade quando eu era criança, que eu aprendi que o Getúlio Vargas se suicidou. Depois, quando eu estudei um pouco mais para frente, disseram que não foi suicídio, que foi um assassinato. E aí eu concluí que a história era uma mentira e tomei uma aversão da história. Então, eu aprendi a gostar de história e entender a importância dela de alguns anos para cá, que foi quando eu fiz o CPC, alguns anos atrás, para tentar vestibular, que eu não tentei. Naquele ano eu não me inscrevi, estudei o ano inteiro, mas fiquei com medo de ser reprovada, não fiz, não acredito. Ai, meu Deus. Aí, aquele ano foi assim, eu tive um professor maravilhoso, eu nem me lembro o nome dele, mas ele me fez gostar de história novamente, mas a minha resistência com história é isso. Aí, quando vocês falam isso, eu enxergo o quê? A política, aquela política falsa desde os primórdios da história do Brasil, né? Da invasão, de tudo, enfim. Exatamente. Sempre tem esses movimentos, sabe? Essas coisas me cansam. De conflito político. Sim. Porque, assim, quando a gente fala de história, educação mesmo, todo currículo escolar passa por um debate político intenso até chegar na nossa sala de aula. Sim. Então, história, educação como um todo é política. Exatamente. Tá? E esses conflitos existem na história a todo momento. Por exemplo, você citou o Getúlio Vargas aí também, a gente vai chegar nesse tema. Mas só para adiantar, o Getúlio Vargas é um cara que entrou na história dentro também de um discurso político, tanto na época como, né, até hoje se tem, de uma defesa de que ele que deu, entre aspas, os direitos trabalhistas para a população brasileira. E como a coisa não foi assim também. Sempre que tiver esse movimento, galera, de uma pessoa vir falar, um cara lá em cima com poder, um herói, assim, um herói veio e facilitou a vida da população, desconfiem. Os heróis... Porque ninguém lá em cima, tá querendo muito facilitar a vida da gente que tem que trabalhar todo dia pro nosso pão. Sim, heróis não existem. O que se é que existe, somos nós, no nosso dia a dia, tentando transformar. Né? Mas a gente que é herói. Sim. Então, se a primeira coisa é história questionamento, a segunda é história política. Né? E o que... Então, vocês poderiam pensar, mas então, no que eu vou acreditar? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de ciência. Porque terceira coisa, história é ciência, ela é científica. Então, eu e a professora Helena,
Nós somos formados, habilitados, capacitados para tratar desse tema de forma científica. Isso. E não é uma questão de opinião. E assim, e mais do que respostas, história é para gerar questionamentos. Exatamente. Questionamentos baseados em evidências, documentos, método, estudo. Exatamente. Porque a gente está mais preocupada com isso, de trazer questionamentos para vocês e que vocês façam esses questionamentos com a gente também. Exatamente. Porque, por exemplo, olha só, essa questão aqui do Enem de 2020 é o Enem... Opa, eu voltei aqui. Desculpa. Posso só finalizar uma coisa antes de você entrar na questão? O que eu queria dizer é que a história, só finalizar isso, é que a história científica que a gente trabalha aqui é essa história baseada em estudos rigorosos. E essa história que heroiciza o Getúlio Vargas ou a Princesa Isabel, ela é uma história do governo. É uma vontade de tentar direcionar a crença das pessoas para amar aquele governo, para adorar aquele governo. Entende? E a gente não está falando de um governo específico, não, tá, pessoal? São uma sucessão de governos. A gente vai trabalhar isso um pouco mais para frente com um pouco mais de cuidado, mas é de um Estado, né? O Estado-nação, que cria, né, constrói essas histórias para tentar ter uma determinada coesão. Só que quando se cria essas histórias, é como se você colocasse dentro de um caixotinho. Exatamente. Você colocou num caixotinho e tem um monte de coisa que fica do lado de fora. Sim. Então, se história... E aí a gente tem que questionar por que algumas histórias ficam do lado de fora desse caixotinho e por que outras entram como se fossem as oficiais, como se fossem as verdadeiras. Sim. Então, se história é questionamento, história é ciência, e qual outra coisa que eu tinha dito, professora? Agora me falhou. Mas, enfim, se história é questionamento, é ciência, então ela é uma... se história é questionamento, é política, né? Porque política não é só aquilo que se faz lá, deputados votando. Política é as nossas relações do dia a dia, a gente lutando para o que é melhor para a gente. Né? Então, se ela é questionamento, é política, é ciência, são três coisas que são consideradas muito perigosas para governos que não querem que as pessoas pensem, querem que as pessoas aceitem. Né? Se as pessoas simplesmente abaixam a cabeça para a vontade deles. Então, por causa desses três motivos, né, questionamento, política e ciência, a gente é muito perseguido em regimes que não querem que a gente faça justamente essas três coisas. Por isso que durante os anos 60, durante a ditadura militar, a educação histórica virou uma decoreba, entende? Porque tinha que ser uma educação de história que impedisse essas três coisas de acontecer. Refletir. E a gente vive ainda, infelizmente, consequências daquele tipo de educação. Por isso mesmo, regime democrático, a minha educação, que foi nos anos 90, foi muito de decoreba. E eu mal tinha professores formados em história, eram professores de magistério. Por isso que tem muitas escolas ainda despreparadas, infelizmente, que tem professores que não conseguem trabalhar dessa forma. Nós passamos por esse tipo de educação também. Tenho certeza que vocês passaram por isso em algum momento da vida de vocês. E aqui a gente está refletindo sobre isso e tentando repensar determinadas abordagens. Por exemplo, como essa questão aqui do Enem de 2020. Olha só como que foi formulada essa questão, pessoal. O fenômeno histórico, conhecido como o tráfico de cules, esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru, e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de cules, ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para o outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Então, olha só, vamos por partes nessa questão. Primeiro, nunca ouvi falar de tráfico de cule. Não sei o que é isso, não tenho ideia de como responder. Não se desespere.
Até porque até a gente estuda, que é professor Eu não sabia história, disso, do que era o tráfico de coolies até ver essa questão, sim, pessoal. a gente estuda muito pouco história asiática. Muito pouco. É um outro problema da nossa estrutura, né, da nossa estrutura de educação no país. Que é muito centrada na Europa. E aí, olha só, a questão continua. Esse Santos, M.A. é o autor que desenvolveu esse trecho aqui que aparece nessa questão, tá? Quando vocês virem essa situação numa questão, é isso, está fazendo a referência de onde saiu essa informação para vocês, né? Para falar, olha, eu não estou inventando essa informação está saindo daqui. De um estudo, né? Criterioso. Sim. E aí a questão continua falando, migrações e trabalho sob contato no século XIX, né? Que é o livro de onde saiu essa informação. História, número 12, 2017. Essa daqui, de Santos até 2017, é a referência de onde saiu essa informação. Sim. O nome do autor, o título do texto dele, a revista. Aí a questão que é saber de você é o seguinte, a comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica, né? A comparação do tráfico de coolies ao tráfico humano africano que aconteceu, por exemplo, no Brasil, tá? Os coolies aqui, no caso, eram esses trabalhadores que vinham da China para Cuba e para o Peru. Então, a comparação se baseia no quê? A opção A, oferta de contrato formal. Vejam bem, não sei o que é coolie, só sei que eles foram comparados ao trabalho escravo vindo da África, certo? Não pode ser uma oferta de contrato formal, né? Eles estavam sendo removidos, assim, claramente não, né? Evidentemente, por conta, sem considerar as suas vontades, removido de suas casas, viajando meio mundo para um lugar que eles não sabiam nem falar a língua. Então, contrato formal é que não é. Cortamos essa opção aqui, então. B, origem étnica dos grupos de trabalhadores. O que é origem étnica, gente? Origem étnica é de qual grupo étnico a gente é. Por exemplo, a gente tem grupos indígenas, a gente tem... Cada um tem sua etnia cada um tem seu povo, né? A etnia é um termo mais abrangente, muito utilizado na sociologia, na antropologia, na história também, para falar de povos, né? Muito associados, mais ainda, à fisionomia das pessoas, à aparência das pessoas. Então, a etnia aqui, no caso, né, a gente pode associar ao país de origem chineses. Mas ele não está falando da origem desses trabalhadores. Ele mal fala na China. Então, a gente pode cortar essa opção aqui também. Porque a questão étnica aqui é menos importante. Tá? O que é importante aqui é outro ponto. Opção C, conhecimento das tarefas desenvolvidas. Em nenhum momento a questão traz que tarefa era essa. Só faz associação ao trabalho escravo. Certo? Então, a gente pode cortar essa opção também. Opção D, controle opressivo das vidas dos indivíduos. Você acha que é essa, Nívia? É essa mesmo. Então, vejam bem, eu não sei o que é o tráfico de coolies, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não sei de que região da China vieram, qual era o motivo da perseguição deles e por que sequer eles estavam vindo para Cuba e para o Peru. Nem qual que era a demanda de mão de obra de Cuba e do Peru. Não sei de nada disso. Só sei que eles foram associados ao tráfico africano, que é diretamente relacionado à opção D, que é o controle opressivo da vida daqueles indivíduos. Porque quando a gente está falando de trabalho escravo, gente, a gente não está falando de um trabalho regulamentado com X horas diárias que a gente tem que lidar todos os santos dias das nossas vidas. De violência. A gente está falando de violência, a gente está falando de opressão. Trabalho escravo é isso. É opressão, é violência física, simbólica, psicológica. Tá? Então, nessa questão aqui, que eu não sei o que é tráfico de coolie, eu não sei de absolutamente nada, eu sei que é a opção D. Tá? Então, a professora ensinou para vocês uma outra técnica. Se uma das técnicas é pensar historicamente, como a gente disse, questionando
desconfiando de que as coisas vêm de heróis, de lideranças, pensando que, na verdade, somos todos construtores da nossa história, de que todo mundo luta para a sua história, para o seu grupo ter direitos, transformar a história. Então, pensar historicamente seria nesse sentido. Por outro lado, vocês, às vezes, bastam ter interpretação de texto, quando a gente desconhece o texto. E eu digo mais, como vocês perceberam, é uma questão sobre escravidão de chineses. E aí eu acrescento o quarto ponto, né? Se história é questionamento, é política, é ciência, uma história ética, que é a que a gente produz, científica, ela gera solidariedade, porque a gente conhece outros povos, conhece outros sofrimentos, conhece outras formas de pensar, que não seja essa nossa forma que é muito... foi muito herdada da colonização do nosso país por europeus. Então, por essa violência europeia, por essa forma de pensar muito europeizada. Então, a gente conhece outras formas de viver, de pensar, de ser. E se a gente faz isso de forma ética, respeitosa, isso gera solidariedade. Exatamente. E outro ponto que é importante a gente ter em mente, pessoal, não só para a história, mas para absolutamente qualquer outra disciplina que vocês estejam acompanhando aqui no curso Luísa Maim, é repensar a ideia de neutralidade. Porque não existe neutralidade. Não existe algo neutro, tá? Não no quesito de existência e participação social, que é história também. Por exemplo, a própria seleção e construção dessa questão para aparecer no Enem de 2020, ela não foi neutra. A gente poderia, na trajetória histórica da humanidade, com milênios e milênios de história, dentro de inúmeros povos ao longo de todo esse tempo, eu poderia ter escolhido 1,5 milhão de temas, mas eu no caso não, né? Mas a pessoa que desenvolveu essa questão escolheu esse tema. Sim. A própria seleção desse tema e de trazer à tona a importância de se debater o debate escravo, né? O debate escravo não, perdão, mas o debate sobre o trabalho escravo ao longo dessa trajetória histórica da humanidade já é uma orientação do que se debatia naquele momento e do que é importante trazer à tona. Sim. E do que é importante se questionar. Nenhuma ciência é neutra, aliás, gente. Não é só história ou humanidades. Nenhuma, nem matemática. O negócio a questão é, qual ética a gente tem para o nosso trabalho? Se eu sou um professor de matemática, por exemplo, eu não posso achar que a matemática é neutra, limpa e pura, porque ela não é. Se eu não tratar, como professor de matemática, da etnomatemática, por exemplo, de que a matemática ela não é fruto de salvadores europeus, mas ela é fruto de estudos de vários povos africanos, asiáticos, do Oriente Médio, de vários indígenas. Então, que ela é multicultural, a gente entende, descoloniza, né? Tira da cabeça essa ideia de que europeu branco é superior. A gente vê que todo mundo tem que colaborar e colaborou na história de fato, entende? Por exemplo, se vocês tiverem curiosidade de pegar um livro de matemática, por exemplo, como o professor Cleiton falou, vai ter uma apresentação histórica de como que surgiu a matemática no mundo, né? E aí, geralmente, né, tem uma quantidade ainda muito grande de livros de matemática que vão falar o seguinte, que a origem da matemática é entre os gregos na Europa, e vão citar filósofos matemáticos, né, porque naquele tempo filosofia e matemática não andavam separados, elas eram dois tipos de pensamento que eram colaborativos entre si, né, um não excluía o outro, né, muito pelo contrário, os dois andavam juntos, e por assim vai. Mas é associar essa origem do conhecimento matemático à Europa. A gente tem que questionar isso também, porque, por exemplo, a gente fala que o número, né, a grafia do número que a gente usa, 1, 9, 8, 7, é o número arábico. Ele chama número arábico porque ele vem das Arábias, ele vem da Ásia. A forma que ele é grafado, ele vem dessa região do mundo. Ele não veio da Europa. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um conhecimento avançadíssimo naquele momento, né, de
3, 4 mil anos antes de Cristo, a gente vai falar da construção das pirâmides, que sem o conhecimento matemático era impossível. De povos africanos, de populações negras. Exatamente, os egípcios fazem parte, né, de um conglomerado de povos africanos. Então não veio da Europa também. Sim. Quando o professor Cleiton comentou de etnomatemática, os povos indígenas que existiam aqui no Brasil antes da invasão dos europeus nessas terras, eles estavam avançadíssimos em observações astronômicas. Então, a astronomia daqueles povos, para eles se locomoverem nas matas, para se locomoverem nos rios, para se locomoverem nos mares também, era avançadíssimo. Então, e esses conhecimentos, não é que, então, existe uma origem única desses conhecimentos. Não. Nada tem uma origem única. Nada tem uma origem única. Esses conhecimentos, eles se dialogam entre si, entre diferentes povos, e eles vão sendo construídos, eles vão sendo repensados também. Reelaborados. Às vezes deixados para trás, porque... Às vezes perdidos, porque a gente não... Ao mesmo tempo que a gente constrói conhecimento, a gente também perde conhecimento. Sim, porque não é linear, entendem? Não é linear uma linha de aprendizado e produção de conhecimento e técnica. Aliás, a escrita e a matemática são tipos de tecnologias. Isso. Na verdade, cada povo escolhe o que é interessante para eles naquele momento. Para ser desenvolvido para eles naquele momento. Sim. E povos que não usavam escrita, não quer dizer que eles eram ou são inferiores. Existem outras tecnologias da oralidade, por exemplo, os poemas, as canções, que para eles bastam, são muito mais importantes do que elaborar uma escrita. Entende? Então, por exemplo, né, voltando à questão dos cules, né, o próprio processo de escravização, ele existiu na maior parte dos povos na trajetória histórica da humanidade. Infelizmente, ele continua existindo, né? A gente sabe que o trabalho escravo ele foi abolido oficialmente por legislação, mas se a gente não proteger a legislação, ela não protege a gente. Sim. Então, existem lugares, inclusive no Brasil, que esse trabalho ainda existe, a gente recebe inúmeras denúncias ao longo, né, dos últimos anos de trabalho escravo. Eu não sei se vocês gostam de podcast, eu gosto muito. Recentemente foi lançado o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Fala da denúncia do trabalho escravo de uma mulher negra que foi... Gente, ela foi raptada para os Estados Unidos, foi oprimida dentro de uma casa, ela viveu lá 20 anos trabalhando como uma escrava, sem um direito trabalhista, um salário pago, nenhum acesso à saúde. Peraí, pessoal, tem alguém entrando aqui. Sofrendo violência física, mental, psicológica. Exatamente. E, gente, eu acho que eu recusei a entrada do Guilherme, socorro. Pessoal, alguém joga lá no grupo. Não, ele entrou sim, tá certo. Olá, Oi, Guilherme, bem-vindo. Achei que eu tinha recusado a sua entrada aqui, a louca. Então, como vocês podem perceber, essa questão da escravidão, por exemplo, do trabalho escravo, ela tem escravizar mulheres, principalmente, negras. Isso tem uma relação de uma herança de um passado recente que é colonial. E que era escravocrata. E que ainda tem um impacto muito grande nas relações de trabalho no Brasil. E ainda pior, pessoal, tem gente que ainda defende e quer justificar isso. Sim. Então, se vocês gostarem de podcast, não deixem de assistir. Chama ouvir, perdão. Chama a Mulher da Casa Abandonada. Está no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma aí que vocês gostem de acompanhar. Sim. Eu só queria concluir uma coisa a respeito daquilo que eu estava dizendo para vocês, sobre uma ciência não ser neutra, como a professora disse, e eu disse que uma ciência não ser neutra, como todas, nenhuma delas são, não é o problema. O problema é qual ética que ela tem. E a ética que tem que ser uma ética da solidariedade, uma ética da democracia, da multiculturalidade, porque a verdade é que todo conhecimento é construído de forma múltipla, entre várias sociedades e culturas. Então, se a gente tem uma ética científica da exclusão, isso é que é o problema. Então, não é ter ou não neutralidade, mas é ter uma ética adequada.
certo? Para se produzir ciência. Bom, aqui a gente trouxe para vocês, pessoal, um mapa geral, bem geral, tá? De alguns anos de abolição desse trabalho escravo na América do Sul, América Central. Tem os Estados Unidos também lá em cima. Então, vejam bem, enquanto, né, a abolição da escravidão nos Estados Unidos foi um pouco mais complexa, tá? A gente vai chegar a ver um pouco sobre isso esse ano, que se dividiu, né, entre estados do norte, estados do sul, e eles foram abolindo a escravidão independentemente de uma coesão entre esses estados. Foi um pouco diferente do que foi no Brasil, um pouco diferente do que foi nos demais países da América Latina. Mas, por exemplo, o Brasil, aqui a gente tem que destacar isso, ele foi o país que mais demorou para abolir o trabalho escravo. Quase 300 anos, gente. Quase 300 anos do primeiro, né, quase 300 anos de trabalho escravo, tá, pessoal? Sim. Então, é uma violência, salientando, tá? Não é só uma questão de violência física, não porque a violência física é algo menor, mas porque a violência psicológica, a violência simbólica, ela persiste mesmo hoje, como o caso que eu acabei de citar da casa da mulher da casa abandonada. Sim. Então, assim, há pessoas hoje que ainda defendem que determinadas pessoas não têm que ter os seus direitos garantidos. Sim. E a gente não precisa ir muito longe, pessoal. Quando a gente vê questionamentos de pessoas que não querem, por exemplo, garantir os direitos trabalhistas de empregados domésticos, isso é uma persistência desse tipo de raciocínio, né? Uma persistência desse raciocínio que quer escravizar uma outra pessoa. Sim. E só um detalhe, né? Quando a professora Helena estava falando que sempre existiam formas de trabalho escravo em várias sociedades, né? Isso não é dizer que foi igual ou normal, era natural ter isso de forma nenhuma. Isso é absurdo, sempre houve intelectuais que se opuseram a isso. E nenhum tipo de escravidão, nenhum tipo na história, foi como foi a escravidão das populações africanas. Nenhum tipo foi tão brutal, foi tão sistematizado, foi tão direcionado para um tipo de povo, ou seja, literalmente por serem pessoas negras, né? Por serem pessoas que pelos brancos estavam sendo consideradas inferiores. Nenhum tipo de escravidão até então era direcionado diretamente a um esforço de tentar ver um certo grupo de pessoas como inferiores. Um certo grupo, não. Vários povos, diferentes povos, dentro de um continente inteiro. Sim. Que é extremamente sofisticado. Exatamente. E complexo. E outro ponto que é importante a gente pensar, que não era uma questão exclusivamente política ou econômica. Era uma questão religiosa também. A questão da religião relacionada ao trabalho escravo, ela se baseou muito numa estratégia de demonização de religiões que não fossem cristãs. Essa demonização de outras religiões que não se orientassem pela Bíblia de uma forma geral, ela não só violentou simbolicamente, mas ela violentou fisicamente, forçando essas pessoas a se converterem. Sim. A conversão era uma forma de amenizar, né, dados os devidos limites, a essas outras violências. Então, com isso, a gente tem que pensar uma coisa. Olha como é importante as escolhas que a gente faz enquanto grupos. Por que história, questionamento, desnaturalização. Isso é a ideologia da civilização, do progresso, que os europeus diziam tanto defender. Para eles, todo outro tipo de vida que não era semelhante a deles era inferior. Então, eles acreditavam que colonizar, impor violentamente o modo deles pensar, era levar progresso e civilização. Então, através de morte, escravidão, assassinato,
eles destruindo culturas, separando famílias, literalmente há diversas pessoas que deixaram registradas na história que achavam que eles estavam sendo gentis, legais, que na condição de escravizada, aquela pessoa era mais, para eles, estava sendo considerada mais civilizada do que na condição de uma pessoa que estava em outra cultura que não era europeia. A gente chama Entendem isso, como isso é uma gente? ideologia extremamente perigosa? Se ela não for, se uma ideologia ela é excludente, se uma ideologia ela inferioriza outros povos ou outros pensamentos, ela é por si só extremamente brutal e violenta. Aliás, a escravidão da população africana, de vários povos extremamente diferentes entre eles, foi o maior holocausto da história da humanidade. Sim. Nunca houve, em nenhum outro momento, ou nenhuma guerra que matou tantas pessoas. Questiona-se, na verdade, se foram em relação aos povos africanos ou aos povos indígenas. Mas não vamos batalhar por esse troféu, né? Infelizmente, tanto os povos africanos como povos indígenas eram vistos dentro do mesmo caixote. Eram povos bárbaros que deveriam ser civilizados. Sim. E caso não fossem, né, como era, né, a desculpa esfarrapada, né, durante muito tempo, eles teriam que ser suprimidos, não, mas eles teriam que se tornar submissos. Então, os povos africanos, os povos indígenas, eles foram alvo de conversão em massa, de trabalho escravo, de verdadeiros genocídios. Tá? Tanto que a população, os indígenas eram vistos como simplesmente pessoas inferiores, como os europeus viam a população africana, era que muitos dos indígenas eram chamados por eles de negros da terra. Mas então, afinal, vamos aproveitar a questão dos cules para saber quem eram os cules. A gente utilizou aqui, pessoal, a Wikipédia. A gente sabe que tem vários problemas em relação à consulta na Wikipédia, mas ela, na verdade, ela pode ser uma fonte muito interessante para pesquisa. Né? Quando vocês tiverem alguma dúvida específica, assim, para uma consulta rápida, tá? E vocês têm que ter em mente que ali é uma informação superficial, vocês podem e devem consultar a Wikipédia. A Wikipédia está toda hora sendo atualizada com novas fontes, novas informações, com pesquisadores ao redor do mundo inteiro. Então, é legal vocês consultarem a Wikipédia. Vocês só devem tomar determinados cuidados que a gente vai falar um pouco agora para vocês. Sim. Mas o que a Wikipédia fala dos cules é que é um termo usado historicamente para designar trabalhadores braçais vindos da Ásia, especialmente China e Índia, durante o século XIX e início do século XX. Atualmente, nos países de língua inglesa, o termo é considerado como um apelido pejorativo e racista para as pessoas de ascendência asiática. Então, olha só, cule, na verdade, é uma ofensa. E a gente precisa repensar essas questões também. Assim como, por exemplo, quando a gente vai falar dos povos indígenas, não é legal a gente falar o termo índio. Né? A gente vai falar um pouco melhor, um pouco mais detidamente sobre isso em outra aula, mas é algo parecido com essa situação que a gente vê aqui nas informações da Wikipédia. Então, aqui a gente tem que ressaltar um ponto importante sobre a pesquisa na Wikipédia. Ela, além de receber informações de pessoas que pesquisam os temas ao redor do mundo inteiro, ela pode receber informação equivocada também. Né? A plataforma ela tem um processo de verificação dessas informações, mas até passar por esse processo, a gente pode receber alguma informação equivocada. Quando é o caso, o texto é removido da plataforma, ele é revisto, ele é reescrito, tá? Então, considerando isso, quando vocês forem consultar a Wikipédia, é importante conferir as fontes que são listadas lá embaixo. Né? Elas são todas descritas bem no finalzinho do texto. Sim, o que é fonte, né? Da onde veio aquela informação. É. Toda informação histórica, ela precisa vir daquele lugar que eu falei para vocês, onde a história
é feita profissionalmente, Uhum. da ciência, e de uma ciência ética, com uma ética correta, ou seja, uma ética da inclusão, do questionamento, né? Até no dia a dia de vocês, sei lá, fofoca, né, gente? Quem nunca ouviu uma fofoca? Quando você ouve uma fofoca, você pergunta, tá, mas de onde você tirou essa informação? Por mais que seja uma fofoca quente, você está interessado em saber, você vai lá e pergunta, mas de onde que veio essa informação? É uma fonte fidedigna, uma fonte forte, né? Tem base essa informação vindo desse tal lugar? Então, fonte é isso, é a gente tentar descobrir e saber da onde que está vindo aquela informação. A fonte pode vir, né, de uma bibliografia que é relacionada a um livro, ela pode vir de um site, aí você tem que ver quem que fez aquele site. A fonte pode vir de uma pessoa que, sei lá, viu o que aconteceu, e aí ela, né, ela é uma fonte fidedigna, porque ela viu o que aconteceu, ou então não. Às vezes até a pessoa que viu um determinado evento, uma fofoquinha, viu, achou que viu uma determinada coisa, mas na verdade ela estava equivocada. Ou ela simplesmente mente, por interesses. Ou então ela mente. Então, assim, a gente precisa questionar na medida do possível, com inteligência, da onde que está vindo as informações que chegam até a gente. Tá? E, novamente, vocês também devem nos questionar. Sim. Porque a gente, né, nós somos seres humanos, a gente pode cometer equívocos. Sim. Pode não, né? A gente comete equívocos. Sim. Mas toda a informação que a gente traz para vocês é fruto de estudos intensos, nossos e de outros colaboradores da comunidade científica. É assim que a gente não cai numa outra coisa que é muito importante para o nosso tempo e pode ser sempre tema para vocês na redação, é assim que a gente não cai em fake news. Ou seja, a gente não cai em informações mentirosas, porque informações verdadeiras, elas vêm de fontes importantes, fidedignas, que foram criteriosas, que estudaram aquilo de forma assídua. Ela não vem, nenhuma informação ela de qualidade vem de opinião. Exatamente. E aí, né, considerando toda essa questão, né, da Wikipédia, pessoal, encarem qualquer leitura que vocês façam sobre qualquer tema, né, que a gente vai trabalhar sempre questões históricas, mas independentemente do tema que vocês estejam estudando, sempre encarem como uma introdução ao tema. Espere por mais, busque por mais, questione por mais. A gente precisa ver, eu gosto de pensar sempre no seguinte, a gente precisa se ver como um copo meio cheio, como se fosse essa garrafa aqui. Essa garrafa aqui está com água até aqui. Eu tenho o restante da garrafa para completar. Nós somos isso daqui. A gente tem uma determinada quantidade de informação e a gente precisa estar sempre completando com mais, de maneira infinita, porque o conhecimento é isso. Por isso que humildade não é só uma coisa bonita, ela é uma habilidade de aprendizado. Quando a gente é humilde, a gente vê que a gente tem sempre mais a aprender. Quando a gente não é, a gente tem muito a perder, porque a gente vai aprender mais. Exatamente. Você perguntou, quem perguntou? A Kathleen perguntou aqui no chat, pessoal, quais fontes seriam melhor, né? A mais certa, né? Aí vai depender, Kathleen, vai depender muito. Por exemplo, a Wikipédia, eu vou até abrir aqui uma página na Wikipédia para mostrar para vocês. Vamos supor aqui, trabalho escravo, né? Que é o que a gente estava discutindo aqui em sala de aula. Trabalho escravo, Wikipédia. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Enquanto a professora compartilha, eu já vou adiantando. O que acontece? Foi a Kelly que perguntou? A Kathleen. Kathleen. O que acontece, né, para todos os outros colegas? A melhor fonte é aquela fonte que traz as informações a partir daquilo que a gente disse aqui agora, da ciência. O que é ciência? Ciência, são critérios, métodos, são formas da gente averiguar se aquilo corresponde à realidade, entende? E a gente não descobre algo e pronto, acabou. Um outro pesquisador pode descobrir uma outra coisa e contribuir, colaborar, a gente conhecer mais, entende? Por exemplo, na biologia, às vezes alguém estuda, por exemplo, uma determinada planta, descobre ela. Alguém vai estudar especificamente a parte das pétalas, alguém vai estudar do caule. Ou o inseto que está polinizando a planta. Sim, que está se alimentando dela. São vários conhecimentos que vão coincidir num tema só,
mas que vão ter perspectivas E diferentes. vão pôr peças de quebra-cabeça diferentes. Então, as informações corretas são as que vêm da ciência, do questionamento, que vem e de uma ciência do questionamento que sejam, lembre-se, ciência não é neutra. E isso que significa dizer o quê? Que a melhor ciência é aquela que é feita Com transparência, fazendo com que todos possam verificar de onde veio, ou seja, descobrir as fontes, e que ela é feita de uma forma inclusiva, ela é feita de uma forma para o benefício das sociedades. Isso. Ou seja, não para colocar a sociedade umas contra as outras. Isso. Certo? Ela é, então, inclusiva por si só. Então, vejam só, vou mostrar como que eu pesquisei no Google. No Google mesmo, tá, gente? Porque a gente tem vários outros sites de busca, mas o Google realmente é o que a gente mais usa. Mas olha só como que a gente tem que pensar para um pouco além do que a gente está querendo procurar. Eu coloquei aqui, trabalho escravo, Wikipédia, porque eu quero checar o verbete, né? Que é o tema, a gente chama de verbete, quero ler o verbete da Wikipédia sobre trabalho escravo. Apareceu para mim trabalho escravo contemporâneo, que é o que a gente discutiu agora na aula. Apareceu escravatura, apareceu escravidão no Brasil, aí apareceu aqui trabalho escravo na União Soviética, escravidão do salário, escravidão por dívida. Vejam só, o tema que a gente procura é escravidão, é trabalho escravo. Mas tem tantos outros pontos para a gente ir aprofundando os nossos estudos, para a gente ir estudando mais e mais sobre o tema, que a Wikipédia sentiu a necessidade de criar outras janelas, né, outros verbetes mais específicos sobre o tema. Ou seja, a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas. E aí, por exemplo, a gente abriu aqui, ó, trabalho escravo contemporâneo. Vai apresentar um resumo do que é a escravidão moderna, né, o que a parte passou a acontecer na modernidade, inclusive no nosso tempo, né, no nosso presente. Sim, modernidade aqui no sentido de um período da história, né? Sim. As formas, certo? Vão trazer alguns exemplos de escravidão, escravidão contratual, trabalho forçado, né, prisional, campos de trabalho forçado, né, ao que foram permanentes ao longo da história, infelizmente, e vai desenvolvendo a partir disso. Aí, vejam bem, chegando lá no final do verbete, a Wikipédia mesmo vai tentar te encaminhar para outros tópicos que se relacionam com esse aqui que você acabou de ler. Então, vai ter escravidão, escravidão do salário, tráfico de pessoas, servidão moderna, trabalho compulsório, esse sweat shop, que eu não tenho a menor ideia que é, mas eu já vou abrir aqui porque eu quero ler depois, tá? E aqui embaixo, que é o que a gente estava discutindo agora, as referências. Então, tudo que está escrito aqui para cima, não foi uma pessoa que falou assim, eu quero inventar uma história sobre escravidão contemporânea. Assim. Acho que foi assim. Me contaram lá na escola que é desse jeito. Eu recebi isso daqui no WhatsApp, então eu quero escrever sobre isso. Isso aqui não é um conto. A Wikipédia não se trata de contos, ela não se trata de história de contos de fadas. Não é ficção. Não é ficção, tá? Ela vem trazendo aqui tudo da onde que foi tiradas as informações que você acabou de ler. Sim, se você quiser conferir, vamos colocar assim, quero conferir essa lei. Você clica ali e já vai aqui para a lei que foi regulamentada no Brasil sobre escravidão contemporânea. Sim. Então, professora, fala, o outro professor está chamando a gente para a próxima aula. Gente, olha, vocês devem cortar a gente, tá? Porque a gente fala... Mas é basicamente isso mesmo que a gente ia trabalhar. Já está em 12 minutos que ele chamou. Gente, peçam desculpas para ele por nós, tá? Isso não vai acontecer de novo, não. Isso. Boa aula para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda para o WhatsApp, a gente aborda isso na nossa próxima aula semana que vem. Tanto para a gente quanto para o professor, tá? Bom trabalho. Obrigada. Gente, até semana que vem. Tchau. Até mais, boa aula, bons estudos.